Caxias, 1961. O homem olha pela janela. Ao longe, o carro branco acelera. Um grito, depois outro. Alguém percebeu. O plano não vai funcionar. Um tiro, outro. Abriram fogo sobre o carro. O ponto branco acelera e guina-se desviando-se das balas. Lá dentro vão os seus camaradas. Mas ele não. Não o levaram. Não o quiseram levar. O seu crime era outro. Um crime imperdoável. Um crime de paixão. Esta é a história de Júlio Fogaça. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Histórias da Revolução, o 11º episódio, um episódio muito particular porque vamos falar da clandestinidade em duas perspectivas diferentes, uma política e uma emocional. Já vão ver como é que as duas coisas se podem interligar. Um aviso muito particular e muito especial, este é o episódio 11 de uma série de 12. Portanto, estamos a chegar aqui ao fim do nosso programa. Tem sido sempre aqui um prazer estar com vocês. Ainda temos mais um episódio, o grande final de temporada. Mas só para dizer que tem sido, pelo menos da minha parte, um grande privilégio poder estar aqui com vocês a cada 15 dias a contar-vos as histórias da Revolução. Vamos para o nosso episódio sobre o Júlio Fogaça. – 11 de janeiro de 1935, bairro de Camões, Lisboa. Júlio Fogaça, um ex-bancário de 28 anos, prepara-se para fazer uma difícil revelação à família. Sentado à secretária, de caneta tinteiro em punho, Fogaça elabora cuidadosamente o texto que irá enviar por carta com destino ao Alguber, uma pequena povoação no município do Cadaval, na zona oeste de Portugal. Era ali que viviam os pais e a irmã, e de onde Júlio saiu ainda adolescente para a capital, onde morava há já 13 anos. Na carta, Júlio escreve que quer viver livremente e que assume conscientemente todas as responsabilidades pela sua nova vida. Júlio Fogaça acaba de assumir perante a família que era comunista. Quando faz a revelação, Júlio Fogaça já era um membro destacado no PCP, o Partido Comunista Português. Com as lutas de classe e os movimentos sindicais ao rubro, Bento Gonçalves, o líder do partido, que todos tratavam por mestre, iniciaria um processo de reorganização com vista a distanciar o partido dos movimentos anarquistas e cimentar a ideologia do PCP. Este afastamento dos movimentos anarquistas é um tópico que nós falamos no episódio 5, se não me engano, desta série, sobre o Mário Domingues e o anarcossindicalismo, portanto aconselho a ouvirem esse também para perceberem um bocadinho a contextualização deste afastamento. Para isso, contava com a participação de jovens quadros intelectuais. E é nesse contexto que entram no PCP Júlio Fogaça e, mais tarde, Álvaro Cunhal. Eram os dois os mais promissores sucessores do mestre. Júlio presumia a desaprovação da família por duas razões. A primeira devia-se ao risco que era ser comunista em Portugal nessa altura. O Estado Novo, ditadura ainda na sua fase embrionária e por isso mais desconfiada e persecutória, castigava todos que conspirassem contra o regime, coisa que os comunistas basicamente faziam o tempo inteiro. A segunda razão prendia-se com a família de Júlio, que representava ela própria o oposto das causas que ele agora defendia. Os Fogaça eram os abastados proprietários de uma das maiores áreas de produção agrícola na região do Cadaval. Uma quinta com 178 hectares de férteis e lucrativos terrenos cobertos de pomares, vinhas e hortas. E empregavam uma grande parte das pessoas da região. Júlio e a irmã tinham sido educados em berço de ouro, falavam várias línguas e passavam os tempos livres a passear a cavalo, a pintar, a ler e a tocar piano. A típica educação de um futuro comunista. Júlio, que há muito não se identificava com aquele estilo de vida, assumia-se agora como filho adotivo do proletariado. No entanto, apesar da cisão que ele impunha, os Fogaça mantinham-se uma família muito unida, correspondendo-se constantemente.
Na carta que escreve à família, onde faz o seu coming out político e assume a vida clandestina de comunista, Júlio sublinha que, mesmo sem a aprovação deles, ambicionava uma vida nova que lhe permitia viver. Na realidade, a palavra que mais se adequa ao que o espera seja talvez sobreviver. É que, poucos meses depois, Júlio Fogaça e o seu mestre Bento Gonçalves são detidos pela PIDE, na altura PVDE, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, numa rua de Lisboa por atos conspirativos contra o regime. Depois de serem brutalmente espancados num interrogatório no qual não colaboraram e de serem torturados numa prisão de alta segurança nos Açores, acabam desterrados na recém-construída colónia penal do Tarrafal, em Cabo Verde. Era assim que começava a vida nova de Júlio Fogaça. Já agora, fazendo aqui mais uma vez uma referência, esta transição para as prisões de alta segurança nos Açores são aqueles, isto é um bocadinho depois, mas são aqueles deportados que nós falamos constantemente no episódio 10, na Revolta da Madeira e na Revolta dos Açores também. No dia 29 de outubro de 1936, chegavam à ilha de Santiago, em Cabo Verde, Júlio Fogaça, Bento Gonçalves e mais 150 presos políticos. Seriam eles a estrear a nova coqueluche do Estado Novo, a colónia penal do Tarrafal, que não era nem mais nem menos do que um campo de concentração com um nome pomposo. É fácil descrever as instalações, tal era a sua miséria. 17 tendas de lona dispostas em 2 filas, cercadas por um retângulo de arame farpado do tamanho de 2 campos de futebol, situadas no meio de uma planície árida entre o mar e os montes, longe de tudo e de todos. A cozinha era o único edifício de pedra e mesmo assim não estava completamente construído. Era para aqui que vinham morrer lentamente cerca de 120 comunistas, 30 anarquistas e alguns republicanos. Seriam os prisioneiros a concluir a cozinha e a construir de raiz a frigideira, um cubo de cimento armado sem circulação de ar que chegava a atingir os 60 graus centígrados. Júlio Fogaça esteve lá dentro 9 dias, com mais 16 prisioneiros, depois de uma tentativa de fuga falhada. Durante aqueles 9 dias, saíam apenas para ser torturados e confessarem a autoria da fuga. Mas eles nunca abriram a boca e sentiram-no na pele. Como se o castigo ainda fosse leve, os prisioneiros foram obrigados a levantar uma muralha de betão, seguida de uma profunda vala à volta do campo de concentração. Também seriam os prisioneiros a construir os edifícios que viriam a substituir as tendas de lona. Mas até lá, no espaço de 2 anos, o calor, o frio, a chuva, a falta de higiene, os trabalhos forçados, a má alimentação, a falta de assistência médica, a água contaminada, os mosquitos, as febres constantes, os vômitos de bilis e as diarreias de sangue matariam 11 prisioneiros. Ali dentro não entrava nada. Os livros eram apreendidos e a correspondência era violada e retida. A realidade acerca do mundo exterior ia sendo construída com as notícias trazidas pelas novas levas de prisioneiros que chegavam ao campo de concentração. E assim, os comunistas no Tarrafal sabiam que, em Lisboa, o PCP tentava reorganizar-se depois da queda do secretariado e que Álvaro Cunhal, beneficiando da ausência de Bento Rodrigues e Júlio Fogaça, tinha tomado as rédeas do fragilizado partido, decepado pelas constantes prisões políticas. No entanto, mesmo num retângulo de arame farpado no meio do nada, Bento Gonçalves ainda era o líder do PCP. As noites eram passadas a congeminar a reorganização do partido, e dali saiu o seguinte plano. Assim que fossem colocados em liberdade, se fossem, os tarrafalistas fariam cair a direção que entretanto tinha tomado posse em Lisboa, que acreditavam estar repleta de infiltrados. Só isso poderia explicar a razia de tensões dentro do partido. Depois, voltariam a erguer as estruturas clandestinas e restabeleceriam a ligação com a Internacional Comunista, que tinha sido suspensa em 1938. O plano não tardaria a ser cumprido à letra.
Júlio Fogaça e mais uns tantos comunistas no contexto de uma amnistia seriam libertados em 1940. De volta a Lisboa, Fogaça e os tarrafalistas tomaram conta do PCP em menos de 2 anos. A legitimidade daquele grupo era praticamente incontestável. Tinham estado 5 anos presos num campo de concentração, um sacrifício muito valorizado entre os comunistas, e regressavam em representação do mestre que ainda continuava lá preso. No entanto, a luta pelo domínio do partido não tinha sido fácil. Mesmo com Álvaro Cunhal preso, pela segunda vez em 5 anos, a direção em funções não se rendeu de imediato. Chegaram a circular 2 edições distintas do Avante, o jornal oficial do PCP, cada uma delas a tentar difamar o outro lado. É só no verão de 1941 que a direção cai, dando lugar a Júlio Fogaça e aos tarrafalistas no secretariado do partido. Fogaça cumpria assim a missão que lhe fora atribuída pelo mestre com a distinção de um leal discípulo. No entanto, a sua liberdade acaba por ser breve. Em agosto de 1942, é novamente detido e reenviado para um tormento que bem conhecia, a colónia penal do Tarrafal. Tinha respirado o ar pleno da liberdade por apenas 2 anos. Um mês depois do regresso de Fogaça ao campo de concentração, Bento Gonçalves, o mestre, sucumbe a uma febre biliosa. Com a morte do mestre, o PCP fica oficialmente sem líder, mas tecnicamente com 2 direções, a de Fogaça no Tarrafal e a de Cunhal em Lisboa. O confronto de ideias fazia-se por correspondência. Para Cunhal, a estratégia que o partido devia seguir para o derrubo da ditadura era o levantamento nacional, ou seja, uma tomada violenta do poder pelas massas. Já para Fogaça, o derrubo do regime deveria ser feito através de uma política de transição pacífica que envolvesse os descontentes de todas as esferas da sociedade, incluindo a burguesia. Dessa forma, o regime implodia sem recurso a qualquer violência. Em clara e óbvia vantagem por estar em liberdade, Cunhal impôs as suas ideias no Congresso do PCP de 1943 e definiu o rumo do partido em direção ao levantamento nacional. Até que, em 1945, o final da Segunda Guerra Mundial obriga Salazar a conceder novamente uma amnistia aos presos políticos e coloca Fogaça em liberdade. Desencontrados por prisões intermitentes, os 2 rivais nunca tinham estado em confronto direto. Seria esta a primeira vez. O Fogaça que chega do Tarrafal era um líder otimista que acreditava que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a ditadura portuguesa ia cair e transformar-se progressivamente num regime moderado. Estava mais convicto do que nunca que a sua estratégia de transição pacífica era a mais adequada e queria, por isso, reparar o rumo do partido. O duelo de titãs acaba por acontecer no Congresso de 1946, onde Cunhal derrota Fogaça, fazendo prevalecer a estratégia do levantamento nacional. Cunhal, que tinha estado sempre atento às movimentações de Fogaça desde a sua chegada do campo de concentração, ter-se-á prevenido, isolando-o como um conspirador recém-chegado da prisão. Uma das medidas que Fogaça propusera, e talvez aquela que simbolicamente mais tenha contribuído para a sua derrota, era a de suspender o Avante. Ou pelo menos de retirar a foice e o martelo do jornal para não assustar as massas. Uma proposta chocante para a ortodoxia comunista. Fogaça só reconhecerá a derrota 2 anos depois, dando a entender que a rivalidade entre os 2 sucessores de Bento Gonçalves estaria encerrada. Mas não estava. Em março de 1949, Cunhal é preso novamente e Fogaça ascende de novo ao secretariado do PCP. No entanto, esta ascensão tinha um preço. O secretariado exigia que Fogaça se redimisse e que apresentasse um pedido de desculpas sincero pela sua política de transição pacífica. Este processo de autocrítica arrastaria-se durante anos.
O secretariado chega a utilizar as origens burguesas de Fogaça como argumento, acusando o Cadavalense de não respeitar a ideologia do PCP e de querer servir os interesses da burguesia e diminuir o papel da classe operária. Também não ficara esquecida a sugestão de Fogaça para que se cancelasse o Avante ou se substituísse a foice e o martelo, o principal símbolo do PCP. É só em 1952, 4 anos depois de ter sido iniciado, que o secretariado dá o processo de autocrítica por concluído e reintegra Fogaça definitivamente na cúpula do partido, com total confiança de alguns e muita desconfiança de outros. Depois de concluído o processo de autocrítica, Fogaça assume cada vez mais protagonismo dentro do partido. Com o passar dos anos, vai ganhando espaço e poder e chega mesmo a eliminar alguns adversários. Não fisicamente. As coisas corriam de feição e até o contexto internacional colaborava com Fogaça. Em 1955, a Guerra Fria tinha evoluído para a coexistência pacífica. Esta teoria afirmava que o bloco capitalista e o bloco comunista podiam coexistir em paz. E seria alimento para as ideias de Fogaça que a transição para o socialismo podia ser feita sem recurso à violência e com a união de todas as pessoas descontentes com a governação de Salazar. A tese de Fogaça para uma transição pacífica ganhava assim novo vigor e encontrava espaço no PCP para fazer cair a teoria de Cunhal. Por conseguinte, o Comitê Central aprova a nova orientação política defendida por Fogaça em 1956. E um ano depois, num congresso secreto realizado numa vivenda no Estoril, o líder tarrafalista assume a liderança do secretariado do PCP. Nazaré, agosto de 1960. Quando Júlio Fogaça e Américo Rodrigues, um operário fabril de Torres Vedras, decidem passar o fim de semana na praia da Nazaré, a relação já tinha 3 anos. Desde a primeira vez que trocaram olhares em Cascais, os dois homens nunca mais se tinham largado. No entanto, os encontros tinham de ser marcados com extrema cautela. O Estado Novo considerava a homossexualidade uma perversão e castigava severamente, podendo internar em manicômios criminais quem se entregasse habitualmente a estas práticas. Fogaça tinha assim uma dupla vida clandestina, a de homossexual e a de comunista. A confiança que Fogaça depositava no namorado era quase absoluta, tanto que já lhe tinha contado que era o comunismo a razão de tanto secretismo na sua vida. Naquele domingo, sem que nada o fizesse prever, os dois homens são detidos pela PIDE quando se dirigiam para a garagem dos autocarros para regressar a casa. Américo Rodrigues foi libertado poucas semanas depois. Já Fogaça foi sujeito a vários interrogatórios e ficou preso no Aljube, sendo depois transferido para Caxias. Depois da detenção na Nazaré, em maio de 1961, Fogaça é condenado a 8 anos e meio de prisão e vê os seus direitos políticos suspensos por 15 anos. A sua carreira política estava, portanto, terminada. Mas o ano não acabaria sem mais um evento que deixaria muitos espaços em branco prontos a serem preenchidos com várias leituras possíveis. Na prisão de Caxias, para onde Fogaça tinha sido transferido, estavam presos vários comunistas. Um deles, precisamente aquele que fazia reparações nos carros da prisão, fez-se passar por traidor para ganhar a confiança dos guardas. O objetivo era pegar num carro e escapar dali. E foi isso mesmo que aconteceu. 8 comunistas conseguiram fugir da prisão de Caxias debaixo de fogo dentro de um Chrysler branco blindado. Júlio Fogaça, que um ano antes era o principal membro do secretariado do PCP e seu líder na prática, é deixado para trás. Como se não bastasse, para além de ficar na prisão, Fogaça ainda é castigado pela fuga dos colegas com a transferência para o forte de prisão de Peniche. É já na sua estadia na prisão de Peniche que Fogaça é julgado uma segunda vez, mas agora pelo Tribunal de Execução de Penas de Lisboa. O motivo para este novo julgamento não é a tentativa de fuga, ou sequer o comunismo, pelo qual tinha sido condenado há um ano antes. Agora, seria julgado pela sua orientação sexual. Assim, em abril de 1962, Fogaça é condenado a 9 anos de prisão por ser um pederasta passivo e habitual na prática de vícios contra a natureza.
É também impedido de acompanhar cadastrados, antigos companheiros de prisão, pederastas ou qualquer pessoa de conduta duvidosa. E fica sujeito a liberdade vigiada com o início da data da sua soltura, durante 5 anos. Para sustentar a acusação da prática do crime de vício contra a natureza, a polícia menciona a existência de pagamentos de favores sexuais, insinuando que Fogaça teria utilizado o dinheiro do PCP para usos indevidos. Nesta altura, Fogaça já tinha sido suspenso do PCP e haveria de ser expulso mais tarde, o argumento que tinha posto em risco a organização clandestina do partido. Durante a prisão em Peniche, a mãe de Fogaça, já perto dos seus 90 anos, tudo tenta para conseguir libertar o filho. Como fizera, aliás, em todos os momentos em que o filho esteve preso. Desta vez, entrega 2 abaixo-assinados, um deles subscritos pelos habitantes do Algúbar, das Caldas da Rainha, do Cadaval, do Bombarral e de Rio Maior. Chega a escrever uma carta diretamente a Salazar, mas não obtém qualquer resposta. O filho acaba por ser colocado em liberdade em julho de 1970, já com 63 anos. De Peniche, Júlio Fogaça foi diretamente para o Algúbar, onde assumiu a gestão da propriedade agrícola dos pais. Depois do 25 de Abril, quando o PCP inaugurou a sua nova sede, foi um dos que apareceu para dar os parabéns ao partido. Nunca houve qualquer ressentimento de Fogaça em relação ao PCP. Foi também nesta altura que aceitou um cargo político na Câmara do Cadaval, que exerceu até 1976. No final dos anos 70, começou a desfazer-se dos seus bens. Vendeu a propriedade que herdou dos pais e doou o espólio à Academia de Ciências de Lisboa. Morreu em 1980, com 73 anos, sozinho. Tudo indica que Júlio Fogaça foi denunciado durante a sua estadia na Nazaré. Ao mesmo tempo que o casal era detido naquela praia, depois do fim de semana romântico, também o quarto alugado do namorado de Fogaça em Lisboa era vasculhado pela PIDE. Desde 1946 havia rumores no PCP de que Fogaça era homossexual. A verdade é que só à terceira detenção, a única que envolveu a sua orientação sexual, é que Fogaça foi aniquilado politicamente. Álvaro Cunhal, que entretanto tinha fugido da prisão, ficou assim com o caminho livre para levar avante a sua estratégia para o partido e assumir, um ano depois, a liderança do PCP, tornando-se no primeiro líder oficial do partido desde a morte de Bento Gonçalves, em 1942. No entanto, nos 19 anos que separaram as duas lideranças oficiais, houve 2 homens que conduziram o PCP, Fogaça e Cunhal. E isso, quer se queira, quer não dá para apagar. A história de Júlio Fogaça é uma história da Revolução essencial por 2 motivos. Primeiro, por esta noção de dupla clandestinidade. Fogaça concentrava em si uma dupla condição que o obrigava a viver uma vida escondida, por mais que ele quisesse viver uma vida de liberdade. A primeira, a de militante do PCP, uma das principais forças, a par com o anarcossindicalismo, de oposição contra o regime e de luta constante para derrubar a política ditatorial do Estado Novo, que obrigava a viver na clandestinidade, e na segunda, a sua homossexualidade. Portanto, Fogaça é um homem que luta pela liberdade, vivendo sempre numa dupla condição de clandestinidade política e emocional e sexual. O segundo motivo pelo qual esta história é extremamente importante tem a ver com a constituição do próprio PCP. Para aqueles que têm uma consciência política e estão a par dos partidos portugueses, o PCP sempre foi uma força profundamente ortodoxa, com uma visão muito rígida da sua ideologia política, e sempre nos pareceu, de certa forma, que o partido sempre assim foi e sempre assim será. Mas a verdade é que aqui, de repente, vemos que um dos grandes bastiões da luta contra o Estado Novo dividido por 2 visões muito antagónicas. Quem conhece o PCP de hoje não o reconheceria provavelmente no PCP de Fogaça. E isso é muito interessante de analisar como uma coisa que nos parece cristalizada e unânime, na realidade teve visões muito diferentes da sua orgânica interna. Se Fogaça tivesse ganho, o PCP que nós conhecemos hoje e a nossa imagem do PCP seria radicalmente diferente. Cunhal foi uma força monolítica e gigantesca da política portuguesa do século XX e XXI, mas isso não surgiu como um facto obrigatoriamente consumado. E ao falarmos de Fogaça, obrigamos-nos também
a pensar como teria sido Portugal e como teria sido a história da Revolução sem Cunhal. E teria sido muito diferente. Histórias da Revolução é um programa da série Sapiens produzido pela Broá Podcasts, narrado por Luís Francisco Sousa, com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Nuno Mendes, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica e sonoplastia de Rita Cabrita, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa.